Bom, pessoal, começando oficialmente hoje. Que dia é hoje? Só para não perder o fio na hora 15, de dia 15. 15 de junho. Vamos lá, Thiago, com você. Bom, como eu já falei para vocês, aí a gente já discutiu há algum tempo, o artigo que eu vim apresentar é esse artigo da Lauren Welch, do Luke Kelly e do Michael Rabon. Ele foi mencionado rapidamente no IFAB, numa aula do Michael Rabon, que é a, a influência da extensibilidade da fáscia plantar no mecanismo de Windlass durante a corrida humana. Então, primeiro, falar um pouco sobre esse mecanismo de Windlass, né? O que é esse mecanismo de Windlass? Ele já é uma proposta que vem aí há muito tempo, né? Acho que desde a década de 50, se não me falha a memória, conceituando esse mecanismo do arco longitudinal, medial, especialmente, da sua relação com o pé, certo? É, no caso, o mecanismo de Windlass que a gente vem estudando há algum tempo, ele fala que o pé vai se comportar de duas formas. Primeiro, como um bloco, quando é para ele fazer a fase de propulsão, e quando ele recebe a carga, ele vai funcionar como um elástico, né? Então, você vai lá no contato inicial resposta à carga, ele vai ter o estiramento, esse estiramento, quando passa para a fase de apoio médio, apoio final, o pé, em teoria, realizaria uma série de movimentos, especialmente ali na articulação entre navicular, cuboide e o talos para virar um bloco, e a partir daí ser um bloco rígido para gerar uma propulsão, né? Então é meio que o Windlass funcionaria por meio desse bloqueio e desbloqueio das articulações do pé. Desde alguns estudos do Luke Kelly, como foram bem comentados aí do grupo dele, a gente vem trazendo essa ideia de um Windlass de avanço, ou seja, na verdade, a extensibilidade da fáscia plantar poderia influenciar a forma do arco, e isso afetaria o mecanismo de Windlass. Então, se vocês observarem essa imagem à direita aí, ele vai falar do momento em que a fáscia se estica, que é o windlass de avanço, ele está inibido, então ele está recebendo carga, está tendo uma extensão dessa fáscia plantar junto com uma dorsiflexão da metatarsofalangiana. O windlass de avanço, que ele consideraria puro, é quando a fáscia plantar ela não está nem em alongamento nem em encurtamento, mas há uma mobilidade do ângulo da metatarsofalangiana, e a partir daí o encurtamento da fáscia plantar seria responsável pela ampliação desse windlass de avanço, né, que geraria a propulsão. Então essa seria a teoria desse windlass de avanço, ou seja, essa movimentação de windlass seria a fáscia estirando junto com movimentação de metatarsofalangiana e a fáscia encurtando, promovendo esse apoio, e não mais um bloco. Então a questão que eles trazem é, será que uma fáscia plantar rígida comprometeria a relação entre a deformação do arco e a amplitude de dorsiflexão da articulação metatarsofalangiana durante a corrida? Ou seja, aonde tem essa influência do arco e aonde tem essa influência da metatarsofalangiana? Com isso, eles trazem o objetivo, que é investigar o timing da extensibilidade da fáscia plantar e como desvios do windlass puro podem afetar a função do arco na corrida, ou seja, o windlass inibido e o windlass amplificado. Para isso, eles utilizaram um método experimental, tá? Que é através desse videoradiografia biplanar. Como é que eles fizeram isso? Eles fizeram a reconstrução por meio de radiografias da morfologia do movimento, permitindo observar movimentos rápidos em vivo de 12 participantes, sendo 8 homens e 4 mulheres. Coletaram os dados por meio de tomografia computadorizada do pé direito, na região de tíbia
talus calcâneo, primeiro metatarso, falange proximal do primeiro metatarso falangiano e sesamoides. E a partir daí eles fizeram essa videoradiografia biplanar. Eles pediram para os participantes correrem descalços, dentro da sua velocidade e da sua pisada. Eles não fizeram nenhuma alteração de pisada ou de velocidade, permitiram que os participantes tivessem um tempo livre, quanto fosse necessário, para permitir a adaptação dessa corrida para que eles entrem com o pé direito na região onde seja mensurada, e foi feito 3 tentativas por participante. A partir disso foi feito o processamento de dados com câmeras de alta velocidade, juntamente com um software específico para captar esses raios-x desenvolvidos pelo MATLAB. Então, eles tinham uma equipe de programação para fazer software específico, e essa programação do MATLAB está disponível como suplementar no artigo deles lá. E a pisada ela foi classificada como antepé ou retropé pelas imagens de raio-x de acordo com o contato inicial, e o apoio final foi definido manualmente pelo frame, onde os dedos perdem contato com o solo, certo? Então, eles fizeram uma simplificação da descrição do movimento do arco. Eles informaram que a dorsiflexão e abdução foi definido como estiramento do arco, e a flexão plantar do arco mais a adução do pé foi definido como elevação do arco. Eles fizeram essa descrição mais simplificada de 2D, e todos os ângulos foram filtrados dentro de programas específicos, como eu já falei. Eles fizeram um modelo de fáscia plantar para esse estudo, como 2 fibras conectando a origem e inserção da fáscia plantar, e eles utilizaram os sesamoides. Ao invés de ser sesamoides separados, eles criaram um único bloco de sesamoides, né? E eles classificaram o comportamento da fáscia plantar dentro do alongamento ou encurtamento dessa fáscia e rotação da articulação metatarso-falangiana. Então, assim, a nível de classificação, eles observaram o seguinte: a variação do ângulo metatarso-falangiano, se fosse menor do que 0,5 graus, seria considerado constante. Se fosse acima de 0,5 e uma movimentação positiva, seria considerado dorsiflexão dessa articulação, e se fosse acima de 0,5 negativo, seria considerado flexão plantar. Se a face ela se movimentasse menos do que 0,005, seria considerado constante. Acima de 0,005 positivo seria considerado alongamento, e acima de 0,005 negativo, encurtamento. O que isso quer dizer? Eu trouxe de novo essa imagem para mostrar para vocês aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui onde está a minha setinha? Sim. Pronto. Esse é o ângulo da metatarso-falangiana. Então, se esse movimento ele gera 5 graus positivo, você está tendo dorsiflexão. Se você gera 5 graus negativos, você faz a volta aqui, ele é considerado flexão plantar. Ele não precisa passar aqui desse ângulo para baixo, entendem? Então, se vocês pegarem a minha mão, daqui para cá seria positivo e de cima para baixo seria negativo. Ele não é 180 graus, tá? E a movimentação da face seria esse ΔL aqui, certo? Então, se vocês observarem aqui, acima de 0,05, 0005, se fosse menor do que 0,05 e se fosse positivamente esse valor, tá? Esse cálculo aqui, ele vai permitir dizer em que momento
do mecanismo de Windlass vai estar, se é o mecanismo de Windlass inibido, você vai ver aqui que a variação do comprimento do arco menos a variação do ângulo vezes o raio aqui da metatarso vai ser menor que zero. A fáscia, então assim, não é só a fáscia e o ângulo metatarso-falangeano. Nessa relação vai ser considerada zero quando for um avanço de Windlass puro. E essa relação vai ser maior que zero quando houver esse avanço de Windlass ampliado, tá? Então, agora é que são elas. Os resultados. Eu trouxe esse primeiro gráfico porque, na verdade, tem dois gráficos. Esse gráfico e o gráfico seguinte, porque eles mostram que, em relação à porcentagem da fase de apoio, a dorsiflexão metatarsofalangeana, o alongamento da fáscia, o ângulo do arco e velocidade angular, eles apresentaram o mesmo caminho similar entre todos os participantes, tá? Independente do participante ter uma pisada de antepé ou uma pisada de retropé, tá? Então aqui você vai ver a dorsiflexão permaneceu uniforme entre todos os participantes, a abdução do arco permaneceu constante. Quando você vem para os outros gráficos que eu falei, a dorsiflexão metatarsofalangeana, ela se apresenta numa posição constante, o alongamento e encurtamento da face idem, e aqui a velocidade, a magnitude da velocidade angular dessa metatarsofalangeana. Então vocês observam que existe uma constância entre os 12 participantes, tá? Claro, sempre vai ter algum que seja um pouco mais ou um pouco menos fora da curva, mas de um modo geral elas seguem o mesmo fluxo. Esse, para mim, ele é o gráfico mais importante, não que os outros não sejam, mas ele é o gráfico mais importante desse estudo, por isso que eu trouxe ele em detrimento de alguns outros que valem a pena ser destrinchados, mas eu acho que esse é o gráfico, assim, que se você tiver que pegar alguma coisa desse estudo, é esse gráfico, certo? Então vocês vão observar aqui algumas características. Esse último aqui, ele é cada um dos participantes, certo? Participante número 1, participante número 2, participante número 3, participante número 4, pelo momento da pisada. E você vai ver aqui, essas faixas aqui correspondem ao mecanismo de Windlass reverso, ao alongamento da face plantar, ao mecanismo de Windlass puro e ao mecanismo de Windlass ampliado. Então vocês vão ver que todos os 12 participantes, independente do tipo de pisada, vocês podem ver aqui que tem a pisada de antepé e a pisada de retropé, aliás, o contrário, né? É que eu não tô vendo aqui porque o meu celular tá na frente, então, o contrário, vocês vão ver que todos eles vão passar por essas mesmas fases, certo? De uma forma mais ou menos padronizada. Então, vai ter um momento ali entre 0 e 20% da fase de apoio, todos vão estar mais ou menos na fase de Windlass reverso, entre 20% e 60% eles vão estar mais ou menos nessa fase de alongamento de fáscia, entre 55% e 80% eles vão estar passando pelo Forward Windlass, né, que é o Windlass de avanço, e o Forward Windlass Enhanced, que é a ampliação desse Windlass de avanço, tá? Tudo bem até aqui quanto a esse gráfico? Vocês percebem a padronização dos sujeitos, né? Agora vamos destrinchar o que acontece em cada fase. No contato inicial, entre 0 e 20%, vocês vão observar aqui, ó, uma flexão plantar, certo? Então vai ter aquela movimentação de ângulo acima de 0,5 graus negativo. Então ele vai de 40 até 0. Você vai ter uma fáscia plantar quase isométrica, certo? Isso vai caracterizar, voltando rapidamente aqui nesse gráfico,
o windlass inibido, né? Então você vai ter aqui, ó, certo? Selecionando aqui para vocês, vai ter a face encurtada ou quase isométrica, a dorsiflexão e abdução do arco e a flexão plantar. Tudo isso vai gerar aqui, ó, uma diminuição da velocidade angular, favorecendo esse mecanismo de windlass reverso, certo? No apoio médio, entre 20% e 55%, o ângulo metatarsofalangiano, ele, definição do windlass reverso, ele vai ser a relação de, o mecanismo de windlass, ele é o alongamento e a encurtamento de face é junto com o ângulo de dorsiflexão. Nesse caso ele é reverso, por quê? Porque vai estar quase isométrico e não vai ter dorsiflexão, vai ter flexão plantar, entendeu? Então ele é o inverso do mecanismo de windlass nessa fase de contato inicial. Então ele não vai ter absorção de carga ainda, ele só vai ter a movimentação da face da articulação metatarsofalangiana, tá? E uma diminuição da velocidade angular. Então, nesse momento, não está tendo absorção de carga, não está tendo armazenamento de energia, então o mecanismo de windlass não está acontecendo como deveria acontecer, entendeu? Que é, não tem absorção e não tem movimentação de energia. Então seria o windlass reverso, seria mais ou menos isso aí. Como eu falei, no apoio médio vai ter praticamente nenhuma mudança na metatarsofalangiana. Então, dentro daquilo lá, vai ter uma mudança de angulação menor do que 0,5 graus, certo? Vai começar aqui, ó, o processo de alongamento da fáscia, certo? E vai começar a se relacionar com uma variação de amplitude, de velocidade angular. Ela vai diminuindo para começar a aumentar. Então aqui a gente começa a transição dessa velocidade angular. Então essa é a fase de resposta à carga, ou seja, começa a ver o alongamento da fáscia, com uma absorção dessa carga, ângulo metatarsofalangiano não se movimenta, é praticamente constante, e a velocidade angular começa a fazer essa transição de diminuição para a velocidade, para entrar na fase de apoio final, certo? Quando isso acontece, vai ser a fase de propulsão. Aí aqui tem uma coisa capciosa. Metade dos participantes apresentaram já nesse momento aqui uma dorsiflexão e alongamento de fáscia. Isso é o mecanismo de windlass de avanço inibido, porque nesse momento não era para ainda ter a dorsiflexão com alongamento de fáscia, já era para ter a dorsiflexão com encurtamento da fáscia. Era para começar esse processo, então para algumas pessoas esse processo não entrou em conjunto, ele houve um atraso, que é considerado o que a gente chama de windlass de avanço inibido, certo? Então se vocês observarem aqui, esse alongamento ele começa a entrar numa quase isometria e ele começa a gerar dorsiflexão aqui em resposta. Só que para alguns essa dorsiflexão ainda não alcançou aquela angulação de 5 graus, que foi para metade das pessoas, tá? E não apresentou aquele alongamento de face acima de 0,005. Por isso que é considerado um windlass de avanço inibido. Mas a partir daí, ele vai chegar no windlass de avanço puro, certo? O que é que acontece no windlass de avanço puro? Você vai começar a ter um aumento exponencial da velocidade angular, começar a ter um aumento exponencial
da dorsiflexão, porém aqui ainda existe uma isometria. E quando acontece o encurtamento da fáscia, é nessa fase entre 75% e 85%, que continua havendo um aumento da dorsiflexão, só que aqui tem um encurtamento muito rápido da fáscia plantar e a velocidade angular continua em elevação, até o momento em que você perde o contato com o solo, que é ali entre 85% e 100%, onde eles não encontraram nenhum dado considerado mensurável. Aqui eu trouxe esse videozinho que quando vocês verem o movimento, tudo isso que eu falei vai fazer sentido. Observem aqui embaixo que vai ter a fase do windlass inibido, a fase do windlass reverso, o windlass inibido, o windlass de avanço e o windlass de avanço aumentado, tá? Esse videozinho ele vai mostrar a gente isso aí, ó. Vocês conseguem ver todas essas fases dentro do que eu falei? Então aqui, ó, você vai ter o windlass onde você tem movimento, mas não tem absorção. Você começa a absorção de carga, você começa a movimento ali, a fáscia começa a encurtar e de repente tudo acelera. Tanto a velocidade angular quanto o encurtamento de fáscia. Deixa eu tentar botar de novo aqui para vocês. Todos esses movimentos. Tudo aquilo que eu falei lá daqueles gráficos são representados por esse vídeo, todas aquelas fases, tá? Então, a quantidade de estiramento do arco durante o windlass reverso é diminuída pela carga dos tecidos proximais à fáscia plantar, que absorvem essa carga. Então, a fáscia plantar ela ainda não age. Quem está absorvendo isso são os tecidos adjacentes à fáscia plantar. O estudo, ele demonstra que a fáscia plantar ela vai mudar o seu comportamento de forma dinâmica durante a corrida. No contato inicial, a fáscia não alonga. Isso sugere que a flexão plantar metatarsofalangiana e os mecanismos de windlass reverso, que é por meio da absorção dessa energia por tecidos adjacentes, vão permitir uma maior absorção e eliminar a necessidade do alongamento de fáscia nesse momento. Isso diminui a deformação do arco. Já na fase de propulsão, o windlass de avanço puro, ele aumenta o arco com a fáscia plantar alongada, porém quase isométrica, e quem vai fazer esse movimento é a dorsiflexão metatarsofalangiana, isso no windlass puro. O windlass avançado vai ser gerado, pelo encurtamento da fáscia plantar, certo? Isso mostra o seguinte: o arco, o mecanismo de windlass, ele não vai se comportar em dois momentos, em momento bloco ou em momento elástico. Ele vai se comportar em momentos de quase isometria, com o uso de musculaturas intrínsecas, extrínsecas, outros ligamentos adjacentes que vão fazer essa absorção, vai fazer o alongamento dessa fáscia, junto com a movimentação da metatarsofalangiana, e essa energia ela é poupada até a fase final do apoio, que é o windlass de avanço ampliado. Então, toda essa energia ela vai ser absorvida. Pensa o seguinte, no contato inicial, ela vai ser absorvida pelos tecidos adjacentes, apoio médio, a fáscia começa a se alongar, recebendo essa absorção. Na fase final de propulsão, esses tecidos liberam energia de propulsão antes da fáscia, e no final a fáscia vai liberar essa energia de forma adjacente. Por isso que a Bruna trouxe essa menção da inibição da musculatura intrínseca do pé, né? Que vocês vão ver que ela vai influenciar quanto maior a velocidade. Por quê? Porque quanto maior a velocidade de angular, maior essa necessidade do mecanismo de windlass devolver essa energia. Como a musculatura intrínseca está inibida por conta da inibição, ele não devolve essa energia. Essa energia é devolvida toda pela fáscia plantar.
tá? Os autores especulam que o equilíbrio entre as musculaturas intrínsecas e extrínsecas durante a dorsiflexão dos dedos permite esse acúmulo de energia até 75% da fase de marcha, contribuindo com a potência do arco na fase final. E o comprimento quase isométrico da fáscia durante o windlass de avanço puro sugere que a tensão na fáscia é constante, já durante a fase de torque do tornozelo, naquela fase de apoio final. Então, antes da fáscia devolver essa energia que ela absorveu na fase de apoio médio, o tornozelo já começou a movimentação para a fase de propulsão. Entende? Então, vem acontecendo em forma de cascata de movimentos. Então, assim, os achados do estudo demonstram que a extensibilidade da fáscia pode inibir ou amplificar os efeitos do windlass de avanço na deformação do arco plantar. E que a fáscia ela apresenta um protagonismo em gerenciar a interação entre o pé e o solo durante essa fase de locomoção aí na corrida. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigada, Thiago. Posso comentar? Por favor, Bruna. É bem complexo esse artigo, assim, eu não sei o que tirar de conclusão do que a gente, né, vem conversando e tudo mais. Com o Thiago explicando, acho que deu para entender muito mais, mas é difícil a gente ainda trazer isso para aplicabilidade clínica, eu acho, né? Ainda estou tentando construir as ideias. Juntando esse artigo com o outro, aquele que eu mandei no grupo hoje, o que eu entendi, né, que o outro artigo comenta bastante, é que se achava, antigamente, que a musculatura intrínseca tinha um papel muito importante na alteração do arco longitudinal medial e também no mecanismo inverso. Mas o que eles viram é que a evolução humana trouxe uma característica óssea e uma característica da fáscia plantar mais evoluída, e na verdade eles são o protagonista do mecanismo inverso, e a musculatura intrínseca, na verdade, ela vai atuar minimamente nesse movimento e mais na propulsão mesmo, essa questão da energia elástica da propulsão. Mas eu acho que tudo isso, sim, tentando sumarizar na minha cabeça, ajuda muito a gente a entender a fasciite também. Então, é a fáscia plantar que está sendo sobrecarregada ali o tempo todo. E se você me permite, Bruna, eu concordo muito com você, só que eu acho que esse estudo aqui traz um pontinho a mais em relação àquele estudo que você apresentou, que é o seguinte: existe uma utilização dos músculos intrínsecos do pé que eles seguram essa energia antes. Então a face ela mantém-se quase isométrica. Então nesse momento é a musculatura intrínseca que ela atua. Esse estudo que você menciona, ele mostra muito a musculatura intrínseca naquela fase final, né? Eu acho que esse estudo ele complementa que assim, a fáscia nesses primeiros 20% praticamente não está tendo contração, né? Não está tendo aqui, ó, nos 20%, você vê que a fáscia ela está praticamente isométrica, certo? Então quem está segurando essa energia são os tecidos adjacentes. Acho que nesse sentido a musculatura intrínseca do pé ela aparece não como protagonista, né? Tanto que aquele estudo talvez não tenha mostrado alguma diferença, porque esse momento é muito rápido, né? E você observa mais na fase de propulsão mesmo, porque é a fase onde você precisa daquele solavanco de energia que foi absorvido e não tem, porque a musculatura intrínseca não absorveu a energia nessa fase inicial, sabe? Eu acho que acho que isso se complementa bem, esses dois estudos. É até importante você falar isso, porque eu até ia pegar esse gancho, porque eu ainda sou muito tendenciosa a fazer o fortalecimento da musculatura intrínseca e a ter o fortalecimento de core. Então, mesmo aquele artigo mostrando que ela é minimamente importante nessa movimentação e tudo mais, se essa musculatura intrínseca eu acho que não está fortalecida, né, adequadamente, a face vai ser muito sobrecarregada.
Então, eu não sei, né? A gente tem que construir essas novas ideias com esses novos artigos que estão surgindo, mas eu ainda estou a favor do fortalecimento da musculatura intrínseca e do fortalecimento como um todo, né? Do membro inferior, para não ter essa sobrecarga na fáscia. Mas é difícil entender esse movimento do inglês reverso e da fase isométrica dela e tudo mais. Não, é algo bem difícil mesmo de se entender. Eu expliquei para vocês aqui, depois que eu li 3 vezes, e eu ainda acho que faltou informações, sabe? Tipo, que eu não consegui absorver. Mas eu acho que esses 2 artigos casam bem. Eu concordo com você, Bruna, de que a musculatura intrínseca ela deve ser fortalecida, mas não porque ela tenha um protagonismo em relação à face. Ainda acredito que a face foi feita nesse sentido para isso. Mas a gente já vem trazendo outros estudos aí de que, por exemplo, um tênis mais macio, você tende a gerar mais carga, porque as musculaturas contraem menos. Então, eu acho que é isso, assim, quando a musculatura intrínseca ela não está ativa, você sobrecarrega mais a fáscia, né? Então, um papel que deveria ser, aí talvez venha a questão, não sei nem necessariamente se, aí precisa saber assim, se é a falta de absorção desses músculos intrínsecos que aumenta a necessidade da fáscia plantar de entrar antes na fase da marcha, né, desse alongamento entrar antes, ou se essa quase isometria gera um excesso de tensão na origem e inserção da fáscia, ou se essa dificuldade de absorção gera uma dissipação de energia na fase de propulsão, e esse encurtamento de fáscia junto com os músculos intrínsecos fica prejudicado, gerando uma maior tensão nessa face e uma maior dissipação de energia para as suas origens e inserções, gerando a fasciite, né? Então, é uma coisa que esse artigo pode levar a gente para essa direção. Como será que esse gráfico se comportaria com pessoas com fasciite plantar? Fernanda levantou a mão aí que eu vi. Não, você já respondeu o que eu ia falar já. E em relação ao meu artigo, fica tudo muito confuso a conclusão, porque no artigo que eu apresentei, ele fala que é mais importante a musculatura do que propriamente a fáscia. E aí você fica tipo assim, tô perdido, entendeu? Então, são artigos que... Principalmente na fase de propulsão, ele fala que é muito mais importante a musculatura do que propriamente a fáscia. Então, eu fiquei bem perdida, assim, confesso. É que eu acho que esse estudo, ele não avaliou a musculatura intrínseca do pé, entende? Talvez eles sejam estudos que se contradigam em algum sentido, mas eu acho que são estudos que precisam sentar o outro, comparar, porque aquele outro estudo, e esse que a Bruna trouxe, eles fazem avaliação dos efeitos do músculo intrínseco. Então, o que a Bruna trouxe é a inibição dos músculos intrínsecos pela inibição do nervo, acho que é o fibular. Será que seria interessante, talvez, pegar esses artigos numa ordem cronológica de publicação para ver até mesmo o raciocínio clínico dele, para poder talvez chegar nesse de 2021? Talvez. E aqui, assim, ele observa, ele avalia a face, o protagonismo da face. Eles observam essa curva de alongamento e de encurtamento de fáscia, né, como importantíssimo. Mas é importante deixar claro que essa conclusão, eles falam do protagonismo da face, mas eles não excluem a musculatura intrínseca. E aí entra nisso que eu e a Bruna estávamos discutindo aqui, que a musculatura intrínseca ela vai ter um papel nessa primeira fase, ela vai ter um papel nessa fase final para ampliar esse encurtamento da face, porque esse encurtamento da face vai ajudar vai ser junto com a musculatura intrínseca também encurtando, né? Então essa musculatura intrínseca ajuda a ampliar esse alongamento da fáscia, que é uma coisa que nesse artigo que a Bruna mostra, quanto maior a velocidade, mais estranho fica a fase final de propulsão, porque a musculatura intrínseca está inibida, né? O Vitor levantou a mão? Então, isso que você comentou, né, a respeito principalmente na fase de contato, né, essa questão do não alongamento da fáscia, né, o que a gente tem que levar bastante em consideração é a deformação do arco, né, que ela acontece de uma forma bastante acentuada, e a gente vê no terceiro gráfico que está aqui, né, que é a questão da velocidade com a qual essa deformação acontece, né,
Só que a gente não pode esquecer uma coisa que não está aqui, obviamente, que não foi mensurado, mas aí eu vou trazer com base no que eu já li a respeito de pré-ativação muscular, né? Então, tanto numa condição de retropé como numa condição de antepé, a gente tem uma pré-ativação, né? Medido em musculatura extrínseca, tá? Um artigo que eu li há um tempão, medindo sobre musculatura extrínseca, né? Então, obviamente, que essa musculatura também vai auxiliar nesse processo. É que a gente ainda não consegue ver num único artigo todo esse mecanismo, né? Mas aí a gente vai ter que juntar essas peças para poder a gente chegar a essa conclusão de todo esse mecanismo, da importância dessa pré-ativação. Né? Exatamente. E eu acho que é muito parecido com o que a gente ficou trazendo para a clínica, a forma como as pessoas correm, né? Então, quando você vê uma pessoa que coloca o pé no chão e uma pessoa que bate o pé no chão. A pessoa que bate o pé no chão, ela não tem essa pré-ativação, a pré-ativação dela é muito pequena. Não o suficiente ao ponto de fazer um movimento controlado. E a pessoa que coloca o pé no chão é ao contrário, exatamente o contrário, né? Onde ela teria uma pré-ativação maior, onde ela sabe conduzir todo esse movimento de absorção, né? E, consequentemente, se a gente tivesse dois gráficos, né, comparando essas duas formas de visualizar a corrida, com certeza, né, o pessoal que bate o pé teria esse gráfico de velocidade do ângulo do arco ali muito maior do que o pessoal que coloca o pé. Sim. Né? Thiago, sobe dois slides, por favor. Uma coisa que eu queria colocar uma pimenta aqui. Exatamente. Né? Então, esse segundo gráfico aqui, né, da direita, a gente vê uma diferença bastante grande do comportamento do retropé, e esse gráfico está falando exatamente da adução do arco. Né? Então, a gente vê as três linhas pontilhadas lá embaixo, né, de 0 a menos 15 aqui, de ângulo de adução, e os com antepé estão dali para cima, né? E aí é que entra a questão da pronação, né? Porque a gente está vendo só no plano sagital, a pronação acontece nos três planos. Ela contribui nesse processo todo, né? Porque como o artigo mensurou toda essa condição só no plano sagital, a gente não pode esquecer que esse também tem uma condição bastante importante. E aí é que entra, talvez, a musculatura intrínseca, no controle dessa condição. Né? Imagino eu, tá? Isso aí é minha opinião. Né? Principalmente no controle da pronação, muito mais no controle da pronação aí. Né? Não sei o que vocês acham. Isso que você falou é interessante, Vitor, nessa questão de pré-ativação, porque é aquilo, se você observar aqui, o arco, nesses primeiros 20%, você tem variação da dorsiflexão metatarsofalangeana, uma variação rápida, né? Você tem uma variação rápida aqui da velocidade angular, e a face está quase isométrica. Sim. Certo? Então, e quem está absorvendo essas velocidades, né? Alguém vai ter aí que é que trabalhar. Eu acho que entra, aí é minha opinião, acho que entra musculaturas intrínsecas e extrínsecas, né? Aí, quando você chega na fase de apoio, você vê que o ângulo de dorsiflexão metatarsofalangeana está praticamente constante, a velocidade angular está no período de transição, mas não existe uma oscilação gigante. Sim. Quem se destaca aqui é o alongamento da fáscia, certo? Aí quando você vê aqui nessa terceira parte da propulsão, aonde essas velocidades voltam a aumentar, né, de uma forma mais exacerbada, a fáscia passa por um período de quase isométrico de novo. Então, quem está devolvendo essa energia, essa velocidade, né? Musculatura de novo. Eu acredito que músculos intrínsecos e extrínsecos. E a fáscia entra no encurtamento a seguir, sabe? Então, acho que essa questão de pré-ativação dos músculos intrínsecos e extrínsecos ajudam a explicar esses dois momentos. Exatamente. De aonde tem aumento de velocidade angular, aonde tem aumento da dorsiflexão, mas não tem movimentação de fáscia, né? Então, alguém tem que segurar essa fáscia num primeiro momento, alguém tem que dissipar essa energia no segundo momento. Não, perfeito, é isso aí. Esses estudos também mostram o quanto a gente ainda está engatinhando para poder entender como um todo a mecânica do pé, né? Sim. Então,
Como vocês estão vendo, né, tem muitas variáveis aí que não tem como controlar, e só a gente ficar atento, né, geralmente esses estudos de mecanismos, eles pegam poucos pacientes, e desses poucos pacientes, ele mostra um resultado onde, será que, apesar de ser 12, eles são muito homogêneos, ou de repente um puxou, né, para um lado ou não, né? Eles eram todos saudáveis, algum tinha uma lesão prévia que não foi contada, e aí um outlier fez com que a média mostrasse isso para a gente, porque a gente só está vendo gráficos aqui, figuras, né? Então, são coisas que precisamos ficar atentos, porque quando o clínico pega um estudo desses, ele vai achar que achou a pedra filosofal, né? Então, ele não sabe que tem um kit aqui de uma série de artigos que ele vai progredindo com o amadurecimento dele. Isso. E aí começa com aquela conversa que a gente teve alguns momentos aqui, porque clínicos a gente e a gente cai nisso, né? Porque a gente quer tratar o paciente, o atleta, né? Um momento que a Bruna estava falando com o Thiago, né? Não, então a gente vai ter que fortalecer a musculatura intrínseca, outra não. Então, nós não encontramos a pedra filosofal, né? A gente está com vários pontos isolados aqui. E até nesse artigo, que é um artigo que é um grupo, né, referência, a gente está tentando montar um quebra-cabeça, que eu acredito que na cabeça deles também são várias hipóteses que eles estão querendo olhar, né? Sim. E, então, é um processo aqui, e para a gente ir tirando as nossas conclusões, porque não tem nada definido ainda, né? Quando você pega um estudo desse como mecanismo, a gente está tendo toda essa discussão aqui, parte daqui para aplicar esse tratamento, a gente está fazendo um salto lógico, né? Está fazendo um salto de fé. Eu estou acreditando que esse mecanismo explica todas as lesões, e não necessariamente, né? Porque é como eu estava falando com a Bruna, a gente não sabe como esse pé vai se comportar se ele tiver fasciite. Um estudo em pacientes com fasciite poderia trazer esse esclarecimento. Esse estudo, ele não mostra a atuação da musculatura intrínseca, porque não foi mensurado. Então, a gente pode falar, olha, eu acho, aparentemente, tem uma lógica em se aplicar o fortalecimento da musculatura intrínseca do pé. Mas isso não quer dizer que, porque, já deixei isso aqui claro muitas vezes, não é porque tem uma lógica interna que essa lógica externa acontece também, né? Então, assim, esse raciocínio lógico, ele não necessariamente é correto, né? Então, é por isso que o estudo de mecanismo ele é muito importante para a gente, e inclusive que a gente comentou no início, né? A gente permitir o direcionamento até do nosso grupo. Por exemplo, olha, a gente está vendo que aparentemente está acontecendo uma mudança de paradigma aqui. Então a gente vai criar estudos para ver se dentro desse mecanismo essa lógica se aplica ou não. A gente não vai sair daqui e aplicar exercícios X ou Y ou Z em pacientes, né? Isso não faz sentido, né? O mecanismo, a biomecânica, ela explica como funciona, né? E não como corrigir problemas, né? No máximo, ela dá um direcionamento para onde estudar os problemas a se corrigir. Se fosse assim, era muito fácil. Você pegava a fisioterapia, decorava o Capanje e é só tratar agora. E tem um ponto que me angustiou um pouco, porque assim, fáscia é um estabilizador estático, certo? Músculo é um estabilizador dinâmico, fáscia, ligamento, né? Ligamento, enfim, é um estabilizador estático. E aí, esse termo, estou falando de termos agora, alongamento de fáscia, será que é o termo mais correto? Alongar a fáscia? É curioso, porque o que dá a entender é que a fáscia, ela talvez seja uma característica própria da fáscia dentro do desenvolvimento do pé, né, dos hominídeos para o pé humano,
junto com toda essa mobilidade óssea articular, ela é um tecido que tem um comportamento mais como uma mola do que outros tecidos considerados tecidos rígidos, né, como outros tendões, outros ligamentos, né. Acredito que nesse sentido, acho que a gente poderia pensar na fáscia como uma exceção, sabe? Ela não é um tecido rígido, ela é um tecido rígido com características elásticas, né? Pelo menos biomecanicamente elásticas, né? Porque ela vai ter esse movimento de alongamento e encurtamento, então algum grau de elasticidade que ela tem que apresentar, né? Que talvez outros ligamentos, mesmo ligamentos, por exemplo, LCM, LCL, eles vão ter um certo componente de elasticidade, mas eu acredito que seja um fator muito pequeno, tanto que eles são muito mais fáceis de se romper do que uma fáscia plantar. E um ponto que é óbvio, mas todo mundo esquece que o arco medial, né, a gente fala de musculatura intrínseca, outro fala de fáscia, e a gente bitola na fáscia, mas o arco medial ele é composto por um conjunto de estruturas, né? Sim. Então, eu quero aumentar o drop. Então, eu vou fortalecer a musculatura intrínseca. No entanto, eu quero aumentar o arco medial, a altura. E as pessoas esquecem que tem os ossos aí, né, que de repente, né, os pequenos ligamentos dentro. Coxinha de pouso, né? Coxinha de pouso, né? Então, a gente precisa olhar também para esses outros aspectos e variáveis, não ficar só bitolado aí, eu quero aumentar a altura do arco, portanto, vou malhar a musculatura intrínseca, né? Não é bem assim. Lembrar desses outros fatores. Fala, Dani! Dani vai falar, gente. Silêncio. Imagina. Mas, assim, eu queria agradecer por poder estar aprendendo tanto com vocês. Eu nunca estudei muito sobre fáscia, então vocês me desculpem se eu falar alguma besteira muito grande, mas recentemente assisti a aula do professor Antônio Esteco, não sei se vocês conhecem, ele é um fisioterapeuta e ele trabalha muito com manipulação de fáscia, né? E ele tem feito muitos estudos observando a concentração de ácido hialurônico na fáscia, e o quanto que isso altera a viscosidade, né, a espessura da fáscia, e o quanto que isso também está relacionado com a melhora desse deslizamento, né, da fáscia, e uma melhora de movimento, melhora de função, melhora de dor. Aí era só um ponto que eu também achei muito interessante, além da questão da musculatura intrínseca, né, o quanto que a manipulação da fáscia, né, ele fala muito dos centros de coordenação, né, que são os pontos específicos de tensão na fáscia, para onde a direção de força, né, da musculatura intrínseca se direciona para essas regiões específicas, né, então ele faz a manipulação nesses centros de coordenação, e aí ele observa essas alterações da concentração do ácido, diminuição da viscosidade, melhora do deslizamento, então achei bem interessante também em relação à melhora de função e diminuição de sintomas. Eu acho que pegando o gancho aí da Daniela... Daniela ou Daniele? Desculpa, Daniele. Eu falei, fiquei na dúvida. É importante também a gente dar um passinho atrás e observar estudos anatômicos e fisiológicos do tecido da fáscia plantar, especialmente, né? Que estruturas tem ali, né? Que possa tornar ela diferente de outras estruturas faciais ao longo do corpo, né? De repente, isso ajudaria também a explicar um pouco esse comportamento, entre aspas, anômalo, né, da fáscia plantar em relação a outros tecidos faciais mais rígidos do corpo, né? Porque a fáscia é um tecido bem rígido, né? Bem rígido.